Olá, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E hoje nós vamos comentar um pequeno recorte do vídeo envolvendo um pastor chamado Eduardo. O pastor Eduardo, ele é o criador e o indivíduo que dá vida a um boneco muito conhecido aqui no Brasil chamado Xaropinho. E apesar dele trabalhar no show business, e junto com o Ratinho, fazer todas aquelas palhaçadas lá, esse camarada é um pastor. E não só um pastor que está no mundo secular, mas uma pessoa que continua inserido no mundo cristão, dando testemunho e fazendo a obra de Deus. Inclusive tem um programa onde o Roletano com a Patrícia Bravanel, filha do Silvio Santos, e o Ratinho e o pastor Eduardo estão presentes. E o Ratinho dá um testemunho ali, público, por Brasil inteiro ouvir, onde ele fala, esse cara aí está comigo já há tantos anos, acho que mais de 20 anos, e ele, eu sei, é um homem de Deus. Então você vê, é um negócio assim, impactante, né? Um dos grandes apresentadores dando depoimento de um funcionário dele, que já está com ele há muito tempo, e que é um excelente testemunho de pessoa. Inclusive, nesse momento, o Ratinho ainda fala, ele vai nas igrejas gratuitamente, faz o trabalho, leva o boneco dele, sabe? Traz as pessoas para Jesus. Então, assim, eu pessoalmente não conheço o pastor Eduardo, ele já esteve lá no pastor César Cavalcante, na Musical FM, que faz um trabalho muito interessante. Mas aí, numa dessas idas e vindas dele nas igrejas, fazendo trabalho, pregando o evangelho para as crianças, tudo, usando um boneco, um personagem muito querido pelas crianças, ele vai receber uma profecia. E aí eu quero trazer esse vídeo para nós comentarmos, porque ele foi muito inteligente na resposta que ele deu ao falso profeta. Ele foi muito sagaz e eu acho que vale aqui o nosso comentário, o nosso vídeo, porque nós trabalhamos com apologética e a gente precisa ter alguns critérios. Eu vou passar isso para você aqui para identificar uma falsa profecia. Então vem comigo que tenho certeza que Deus vai te abençoar nessa oportunidade. Mas antes, rapidamente, deixa eu dar aqui os nossos recados. E o primeiro recado é que todo dia 30, às 22 horas aqui no canal, nós fazemos sorteios apologéticos. Então vá lá na plataforma do Apoia-se, se inscreva e se o seu nome estiver lá como nosso apoiador, você participará do sorteio. E nesse mês especificamente, nós estaremos sorteando 2 Bíblias apologéticas, tá bom? E tem o app gratuito do CACP, e se não se inscreveu, se inscreva, curta e compartilhe o nosso vídeo. Bem, vamos lá, vamos ouvir aqui o pastor Eduardo, o autor e criador do Xaropinho, dando uma resposta. Vai usar aquilo que está ao alcance da mão dele, né? É verdade. Eu já fui em igrejas, né, que quando eu coloquei o Xaropinho no púlpito, assim, para poder eu conversar com ele, teve gente que levantou e foi embora, virou as costas, teve gente que me xingou, teve gente que levantou e brigou comigo. Caramba! Você entendeu? Então dentro da igreja. Dentro da igreja, entendeu? Teve um cara que levantou e falou assim, começou a profetizar, e dizendo assim, eis que vou fulminar, porque estou nesse lugar e não sei o quê, e eu profanei o púlpito, né? E profanaste meu altar, não sei o quê. Então o cara levantou, profetizando, como se fosse Deus falando, que Deus iria... Usando o nome de Deus em vão. Usando o nome de Deus, falou que Deus ia me fulminar, né? E eu esperei ele falar, porque ele falava gritão, né? Quando ele terminou de falar, eu falei, mas se Deus vai me fulminar, eu quero ser fulminado. Porque eu quero o que Deus quer para minha vida. É isso mesmo. Então, me fulminar, eu vou dar um abraço pessoalmente agora. Para mim vai ser uma honra, né? Eu fui além ainda. Eu falei, a palavra de Deus fala que o que a gente liga na terra é ligado no céu. Exato. Então nós vamos orar aqui agora, pedir a Deus, nós vamos ligar aqui na terra agora, que se foi Deus que falou, ele vai fulminar. Entendeu? E se eu não morrer aqui agora, porque você não foi Deus que falou, você é uma pessoa que me odeia gratuitamente. Entendeu? Então, em vez de você apoiar o trabalho que eu estou fazendo de levar a mensagem do Evangelho, você é uma daquelas pessoas que quer estreitar mais ainda a porta do céu, que já é estreita. Exatamente. Mas você quer apertar mais ainda para caber só você e quem você acha que deve entrar. Entendeu? E aí oramos e foi um desafio mesmo, porque fiquei injuriado, sabe? Pô, o inimigo se usando, né?
Usando dos próprios irmãos ali dentro da igreja. São né? os apaixonados pela denominação. Exato. Sabe, pessoas convertidos ao CNPJ, Uhum. entendeu? Não são pessoas assim que tiveram encontro com Deus, são convertidos ao CNPJ. Eles têm compromisso com o CNPJ. Exatamente. Você tá entendendo? E se você... Se você não estiver de acordo com o estatuto do CNPJ da instituição a qual ele pertence, você vai para o inferno. Muito bem, esse aí é o pastor Eduardo. Primeiro, a correção que eu faço aqui é que esse texto de Mateus 18, que ligares na terra, será ligados no céu, está no contexto de Mateus 16, quando o Senhor Jesus está falando da expansão do reino de Deus e da pregação do evangelho. Então a igreja tem o poder de ligar na terra através da pregação do evangelho, e a igreja tem o poder de desligar na questão da disciplina e exclusão, que é o texto de Mateus 18. Mas tirando isso, a resposta aqui do nosso irmão, do pastor Eduardo, foi perfeita. O falso profeta veio para cima dele, porque ele estava ali com o boneco, trabalhando com as crianças. E, primeiro, o altar da igreja não é o altar de Deus. Nem no Velho Testamento, aquele templo era o altar de Deus. O altar de Deus sempre foi o coração dos homens. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ali naquele templo de Israel era a misericórdia de Deus, através daquele relacionamento que ele tinha com o seu povo. Então usou aquele templo. Hoje, aquele véu foi dissipado, a presença de Deus está em todos os lugares, e Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então o púlpito da igreja deve ser respeitado, sem sombra de dúvidas, mas não é o altar de Deus. O altar de Deus é o nosso coração. O prédio da igreja pode ser usado para todas as atividades da igreja. Até tem gente que não quer usar o prédio para outra coisa, para fazer um encontro de casais, para fazer uma festividade de crianças, né? Tem igrejas que não acham certo fazer o acampa dentro, que nem a nossa igreja faz, bota a molecada tudo para dentro, dá pipoca para as crianças, assiste filmes evangélicos, passa ali um final de semana com as crianças dentro da igreja, chama acampa dentro. Tem gente que acha que isso é uma abominação, botar as crianças dentro da igreja, dormir dentro da igreja. Eu acho isso maravilhoso, né? Porque aquele prédio não é a igreja. A igreja é o povo de Deus e o altar de Deus é o nosso coração. Mas o que o Eduardo falou aqui, ele quebrou as pernas do falso profeta. Ah, Deus vai me fulminar? Então beleza, eu tô dentro, pode vir, pode orar, deixa Deus me fulminar, porque eu quero tudo que Deus quer para minha vida, eu tô dentro. E ele estava certo. E aí ele fez oração. Vamos ver então se é verdade. Vamos pedir para Deus me fulminar. E ele orou e obviamente Deus não fez isso. Porque Deus estava feliz com o trabalho dele, não triste. Deuteronômio 18. Os últimos 2 versículos do capítulo 18 de Deuteronômio. Lá está escrito, se um profeta profetizar e não acontecer segundo ele disse, não respeitem tal profeta, porque ele não falou em nome do Senhor. Então, já estou te dando aqui, eu vou dar 3 pontos, 3 diretrizes para você filtrar uma falsa profecia. E a primeira diretriz o profeta falou, se cumpriu ou não? Não se cumpriu, parou. Parou, é falsa profecia. Chega. Stop com esse falso profeta. Fora com ele daqui. Deus não aceita falsos profetas na sua congregação. Mas vamos supor que a profecia aconteceu, porque falsos profetas não dizem só falsas profecias. Eles falam coisas que às vezes acontecem. Aí você vai lá para Deuteronômio, capítulo 13, de 1 a 4. Está aí o texto, tá vendo aí o texto? Deuteronômio 13, de 1 a 4, Deus vai falar o seguinte para o seu povo, olha, quando um sonhador ou um profeta vos disser alguma coisa e acontecer, o Senhor vos prova. E ele vos chamar, vamos a outros deuses, não faça tal, o Senhor vos prova. Deus está vendo a sua fidelidade. Ou seja, nesse texto, Deus está falando que ainda que um milagre, ou um falso milagre, ou um aparente milagre, aconteça com o vaticínio de um falso profeta, vê se a glória está indo para Deus, ou para o homem, ou para a instituição. Porque quando a profecia é de Deus, a glória vai para Deus. Aquilo glorifica a Deus.
Nós temos vários falsos profetas. Vou dar um exemplo aqui de um famosíssimo, Nostradamus, um padre que falou muitas coisas e que, às vezes, em algum momento da história, os historiadores vão lá, pegam as suas citações e dizem, olha, Nostradamus falou que depois de 1000 anos ia acontecer isso, isso. Então, isso, às vezes, acaba encaixando uma profecia, ou até o falso profeta acaba acertando, porque se o diabo esconde o negócio ali, ele sabe onde está escondido aquela coisa que ele colocou ali. É óbvio que se alguém perguntar e ele quiser fingir de sapiental, ele vai lá, de super inteligente, ele vai lá e mostra onde está escondido. Mas ele ainda está pegando a glória para si. Então, cuidado, ainda que uma profecia aconteça, veja se aquela profecia, ela está glorificando a Deus. Mas vamos para o terceiro ponto agora, para o terceiro filtro. Primeiro filtro, a profecia aconteceu? Sim. Segundo filtro, glorificou a Deus ou o profeta ou a instituição do profeta? Não, glorificou a Deus. Agora o terceiro filtro, você pode ler comigo se você quiser, Isaías capítulo 8, verso 20, que diz assim a palavra, a lei e o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Então, a profecia tem que estar segundo esta palavra. Lá em 1 Coríntios 14, está dito que quando um profeta está profetizando, ou está passando ali uma palavra para aquela congregação que está ali, fale um após o outro e os demais julguem. Os demais julguem, analisem o que está sendo dito. Segundo qual critério? A própria Bíblia Sagrada. Porque, como está em João 5,39, Jesus disse, examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Então, a profecia veio, é verdadeira? Aconteceu? Glorificou a quem? Se aconteceu, glorificou a Deus ou o profeta? Ou a instituição do profeta? Não, glorificou a Deus. E terceiro, tem base bíblica? Está de acordo com a palavra de Deus? Porque, por exemplo, lá em Atos 16, havia uma mulher que estava profetizando. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. E ela estava profetizando em verdade, porque Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo. Mas depois de alguns dias, Paulo, perturbado com aquilo, porque a glória não estava indo para Deus, mas sim para os feiticeiros para quem ela trabalhava, entendeu o que estava acontecendo e expulsou o demônio daquela moça. Então, ela estava profetizando algo verdadeiro, mas a glória estava indo para o espírito maligno para quem ela servia. E Paulo foi lá e expulsou. Então, se não glorificou a Deus, é falsa. Mas vamos supor que teoricamente glorificou. Como essa mulher estava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo. A terceira pergunta, é bíblico? Então, a análise desses 3 pontos são imprescindíveis para que a gente possa ter um filtro para analisar se esta profecia é ou não verdadeira. Então, amados, voltando aqui para terminar o vídeo aqui do pastor Eduardo, ele estava fazendo a obra de Deus, trabalhando com as crianças, falando do amor de Jesus para as pessoas, levando pessoas a Cristo, e o falso profeta tentou atrapalhar. Cuidado, porque geralmente o falso profeta é isso, ele quer atrapalhar a tua vida e não te ajudar. Fique atento, não deixe o falso profeta falar. Que você tenha uma palavra de sabedoria, de inteligência, de Bíblia para ele, porque o diabo não resiste à palavra. Que Deus te abençoe, que Deus nos guarde dos falsos profetas. Um abraço, até o próximo vídeo.